Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar essa sua semana sob um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso momento, a esse nosso encontro dentro do nosso círculo terapêutico coletivo do aconselhamento lunar, direcionado e sintonizado a todos vocês que vêm compondo aqui a nossa egrégora do Instituto Arco 180. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar no teu processo de autoconhecimento, na tua escolha da tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você valida na prática do seu dia a dia essa verdade ancestral, que é a influência da lua no nosso inconsciente, nas nossas águas e, consequentemente, diretamente nas nossas escolhas ao longo do nosso dia a dia. O círculo terapêutico está aberto, a mesa já está posta, os elementos também já estão colocados, então vamos para mais um estudo agora para a nossa esfera material dessa semana que vem do dia 8 até o dia 14 de fevereiro de 2026, aonde a gente, logo no início da semana, a gente vem receber a chegada dessa lua minguante em Sagitário. E aí, quando a gente estuda e observa essa fase da lua, que é a lua minguante, pela terapia matriarcal, nos ensina, as matriarcas nos ensinam que é exatamente o momento onde a gente vibra dentro dessa natureza celestial, a gente recebe esse arquétipo da nossa sabedoria, o auge da nossa sabedoria espiritual, aquela anciã, aquele ancião, aquela sábia, aquele bruxo, aquela bruxa que tem a capacidade, essa maturidade interna de lidar com momentos de encerramentos de ciclo. Por isso que a lua começa a minguar, ela começa a voltar-se para o seu próprio interior, fazendo um processo de renovação, de trazer aquela certeza do que está precisando ser eliminado, do que está precisando ser ceifado, banido, para que dentro dessa limpeza, de dentro para fora, a gente se renove, se reconecte com as nossas raízes lá na lua nova e a gente tenha uma raiz e uma semente bem nutrida para esse novo ciclo que se abre dentro do portal de morte e renascimento com a nossa lua nova que vem chegar. Olhando para esse movimento que a natureza feminina está fazendo, aliado ao signo de Sagitário, é sim uma semana com um movimento para a gente poder fazer esse autoexame, a gente olhar para as nossas crenças e fazer uma revisão, olhar para onde a gente está ancorado, como se você observar o símbolo de Sagitário, né, os pés no chão, ancorado, buscando essa firmeza na terra, mas olhando para o céu. Olhando para esse movimento da gente conseguir fazer essa ponte desse crescimento ancorado no mundo material, mas buscando a espiritualidade, porque Sagitário é isso. Sagitário, ele é um buscador, ele olha para o céu e agora nessa lua minguante, aonde você está movimentando Sagitário, diante de todo esse movimento que a gente está estudando essa semana, você vai ter a oportunidade de corrigir a rota do seu arco, ou seja, para onde você está apontando que é o seu destino mediante todo esse movimento de renascimento, todo esse movimento de renovação que você está passando pela influência dessa lua, de forma consciente ou não, a gente está passando por essa influência. Então, é sim um movimento para uma semana com um movimento para a gente trabalhar a nossa fé, o nosso entusiasmo, a gente se nutrir de um otimismo de que a gente pode rever esses nossos saberes, essas nossas crenças, para poder conseguir, mesmo ancorado nas nossas raízes, a gente ter essa oportunidade de fazer essa correção de rota. Ao mesmo tempo, nessa correção de rota, cabe sim uma oportunidade para você fazer um movimento de desapego material, limpando o que precisa ser limpado, seja na casa, no escritório, mas também um reflexo de todo esse movimento dessa reforma íntima, onde você consegue fazer botar na balança exatamente aquilo que você está querendo deixar no ciclo que está se findando e decidir com a consciência mais amadurecida, mais clara do que você está levando para esse próximo ciclo. Olhando agora para essa mesa da esfera material, as matriarcas falam exatamente para a gente ter uma mentalidade afiada para lidar com a abertura do crescimento material essa semana, ter esse movimento de uma determinação, de uma garra para fazer acontecer essa prosperidade, essa conquista dos nossos recursos, mas prestando atenção para não se envolver com a irritabilidade, ou seja, lembra dos exageros? Aquele exagero de poder
diante de toda essa pressão, por assim dizer, de um processo de uma limpeza, de uma renovação interna, a pessoa terminar exagerando, pesando na mão em algum aspecto. Então, tomar cuidado com relação a isso. Quando fala, inclusive, de pesar a mão, fala também com relação à forma como a gente ceifa as coisas. A gente tem esse movimento, esse direito e esse lugar da gente conseguir fazer a eliminação e o rompimento, o fechamento de ciclo. Mas a gente pode fazer de inúmeras formas. Então, a melhor forma de se fazer isso é com sabedoria, com amor. Toda finalização de ciclo, quanto mais amor você coloca, mais amor você tem para começar esse novo ciclo. Então, toma cuidado como você está encerrando esses ciclos internos, porque está falando também, para quem já ouviu, né, a mesa da visão macro, fala do aspecto interno com relação à visão que você tem do seu poder pessoal. Então, o quanto que você está, a forma como você está fazendo esse processo de eliminação desses conflitos internos, porque vai apresentar nesse aspecto material, de sustentação desse aspecto material, alguns conflitos com relação ao que está verdadeiramente fazendo a sua felicidade material, a sua realização material, nutrido por esse aspecto da sua própria alegria, o que está trazendo essa sustentação dessa alegria, dessa atmosfera da alegria para a sua própria família. Então, é um cuidado onde a gente precisa ter para tratar desse assunto, para ceifar aspectos a respeito desse assunto. E é pedido para você rever, diante desse momento, também a forma como você luta por essa realização. A escolha como você faz para poder perceber quais são, nas entrelinhas, qual é a verdadeira energia que você está fazendo isso. Porque existe aqui alguma sinalização com relação a raiva, a uma insatisfação na realização da tua esfera material. Então, realize esse movimento, mas tenha esse olhar cauteloso com relação a esse ponto. Já a atmosfera da semana, esse movimento que a Lua está fazendo, ela vai sim promover uma mexida, vai dar uma mexida no aspecto material, mas é uma mexida que vai fazer você perceber o que é de realidade, o que de real você tem de base, de estrutura para sustentar essa tua atmosfera material. Ao mesmo tempo, essa capacidade de você conseguir trazer uma transformação, podendo sim, há uma porta, há um acesso a você receber novas oportunidades para poder gerar recursos financeiros. Então, é aquilo, primeiro, para a gente poder conseguir organizar a casa, a gente tira tudo e aí fica como se fosse uma coisa meio confusa do que está acontecendo nesse cenário, mas depois vem aquela novidade que vai colocar as coisas no devido lugar e vai permitir você, inclusive, ter uma sensação de liberdade, de recomeço. Então, entenda esse processo que a Lua Minguante está fazendo, que é um movimento intenso, porque vai fazer esse processo de rever as coisas, né? Então, exige da gente uma sinceridade interna, principalmente no que trata a essa camada da vida que é a materialidade, né? Que tanto mexe com as pessoas nessa condição de conquistar os seus recursos financeiros, ter essa cautela com relação a isso. Inclusive, o obstáculo que se apresenta, o desafio que se apresenta para você conseguir lidar melhor com essa camada da materialidade, da concretude, é exatamente essa sensibilidade da sua própria intuição para perceber quais são as condicionantes que está ainda obstruindo você conseguir ter o seu crescimento material, ter o seu crescimento profissional e ter essa capacidade de ser uma pessoa que traz e tem mais recursos financeiros. E esse condicionante é exatamente, primordialmente, quando você se compara com o outro. Então, é você lapidar, para vencer, superar essa falta de sensibilidade para perceber o quanto você está se comparando com o outro. O processo da gente conseguir se superar, é você observar a si. É você ser melhor que ontem e hoje, tá fazendo esse trabalho, amanhã você ser melhor que hoje. Mas não é se comparando com o outro, porque o outro tem uma outra caminhada, tem toda uma outra estrutura interna. Então, é uma perca de tempo que, na verdade, essa comparação
não agrega a esse processo que você está vivenciando pela determinação lunar. Já o que você não sabe, que você precisa trazer para sua consciência, é que todo esse movimento de transformação, toda essa oportunidade de você trazer mais crescimento material para sua vida, é imprescindível que você vivencie esse processo de renascimento, que você tenha paciência e que essa paciência ela é nutrida com um passo de cada vez. O importante é se movimentar. O importante é a gente ter a consciência de que a gente precisa dar um passo. E cada passo que a gente dá, o caminho vem se revelando, o caminho vem se apresentando pra gente. Por isso que é necessário a gente vencer essa desconexão, essa falta de sensibilidade com relação à nossa intuição, porque é na nossa intuição que a gente consegue sentir mais segurança para poder fazer as nossas escolhas e dar esse passo nesse processo de transformação, para que a gente vivencie esse nosso crescimento, essa abertura desse nosso caminho da prosperidade material, dos nossos recursos, de ser uma pessoa que agrega mais resultado financeiro na nossa vida. Já o direcionamento que as matriarcas apontam aqui é exatamente da gente ter um senso de honestidade, sermos honestos no que diz respeito a distribuir a nossa condição dos nossos recursos financeiros, a gente trazer essa justiça nesse aspecto, e para isso você vai precisar dominar suas emoções, se controlar emocionalmente, diante de todas as necessidades, diante de todos os desejos que você tem para realizar. Isso significa, mais uma vez, essa condição de exagerar, ter em algum nível, algum posicionamento com relação aos exageros, para que você sinta exatamente essa condição de uma completude, e nessa completude você conseguir fazer novas alianças, fazer novas parcerias. E aí cabe fazer um link com a oportunidade financeira que a mesa traz nessa atmosfera dessa semana. A partir do momento em que você recebe uma proposta de uma parceria, de uma aliança profissional, para você conseguir ter um novo caminho, de um novo recurso, ou até seja expandindo alguma parceria que você tenha, ou seja, uma nova parceria, seja justo nas suas propostas. Tenha essa sensibilidade, busque vencer a falta da sensibilidade, para você ter essa sensibilidade de ouvir a sua intuição, de como propor as suas novas parcerias dentro dessa pegada, dentro dessa roupagem de você conseguir ter mais recursos financeiros, porque existe a oportunidade, mas você vai precisar de sabedoria para poder aproveitá-la e ter ela como uma semente para você germinar lá no futuro. Meu bem, eu espero que essa lua minguante em Sagitário faça você sentir e perceber que você precisa ter uma condição de uma fé naquilo que está te guiando, naquele superior que você olha e percebe que tem um propósito maior na sua vida, e com isso você tem mais carinho, mais gentileza com você e para de se comparar com o outro, entendendo que o caminho de cada um é o caminho de cada um, e você tem a sua história, você tem o seu destino, e que a partir do momento em que você faz esse estudo matriarcal e utiliza a lua como sua bússola para poder facilitar e potencializar o seu crescimento pessoal, você toma para si essa responsabilidade de você conseguir nutrir esse aspecto, de você ter essa maturidade para lidar com as oportunidades, ter essa maturidade para poder fazer essa lapidação interna e não se deixar ser levado pelas suas emoções e terminar metendo os pés pelas mãos e não bem aproveitando o cenário que está aqui. É um cenário de trazer uma resolução, a finalização de um ciclo que está dolorido, que está doloroso, mas para você conseguir ir para um ciclo acima, você vai precisar fazer todo esse processo interno de amadurecimento, de perceber que precisa se movimentar e que precisa se entregar a esse crescimento que a lua está apontando para você se renovar. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal, e cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana, assim eu espero poder te encontrar aqui, hein? Mais vezes dentro do nosso círculo terapêutico, que é um momento da gente poder fazer bom uso de todo esse conhecimento matriarcal. Então, esse espaço para que você possa bem aproveitar todo esse magnetismo, essa energia que essa natureza feminina faz de forma natural na nossa própria natureza, e a gente vem
tendo essa consciência e vem abrindo nossos caminhos. Lembro também que aqui abaixo na descrição do vídeo tem o link das outras esferas, que é importante você olhar para que você tenha uma visão mais ampla de todo esse processo. Tem mais recursos para você fazer o seu próprio estudo, o seu próprio exame, para você tomar suas decisões com sua própria responsabilidade, pela sua própria consciência, e assim ser um vitorioso e um próspero nessa sua vida, diante das tuas metas, diante dos teus próprios propósitos. Um beijo e até a próxima semana.